Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso de Direito Constitucional aqui do nosso site Concursos Express. Lembrando que esse curso é composto de 28 videoaulas, sendo algumas resoluções de exercícios, algumas resoluções sobre os 2 simulados que nós vamos aplicar até o fim do curso e outras teóricas. Então você tem aí a opção de assistir só as aulas de resolução de exercício, se você já está um pouco adiantado no conteúdo, ou você pode assistir o curso como um todo, beleza? Vamos começar então? Hoje nós vamos falar sobre teorias e classificações das constituições, né? É um assunto bem legal. Então, antes de falar sobre as concepções propriamente ditas da Constituição, nós precisamos conceituar o que é Constituição. O José Afonso da Silva, no livro Direito Constitucional Positivo, traz a seguinte definição para você. Olha lá. A Constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria então a organização dos seus elementos essenciais, um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma de Estado, a forma do seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento dos seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Nessa definição que o José Afonso da Silva traz, nós conseguimos identificar várias facetas do que é uma Constituição. Primeira coisa, a gente já entende que a Constituição é a lei superior, é a lei fundamental de um Estado democrático de direito. É dela que recai toda a validade do ordenamento jurídico. Ela é o topo, é o máximo. Nós vamos ver nas concepções que nem sempre foi assim, mas atualmente entendemos que a Constituição está no topo do ordenamento jurídico. Seria então a organização dos elementos essenciais do Estado. É um sistema de normas jurídicas que vai trazer para a gente definições básicas sobre a organização do Estado, a forma do Estado, a forma do governo, o modo de aquisição e exercício do poder. O que é isso, gente? Forma de Estado, se vai ser federado, confederado, unitário, formas e sistemas de governo, vai ser monarquia, vai ser república, vai ser presidencialismo, vai ser parlamentarismo. Como que o primeiro-ministro é eleito, como que o presidente é eleito, por quanto tempo ele exerce aquele mandato, quanto tempo ele pode ficar no poder. Você vê que são várias coisas que a Constituição tem que trazer. Tem que trazer também a organização administrativa do Estado, como ele está disposto no ordenamento jurídico, né? Como ele está estruturado, e principalmente a Constituição vem para resguardar os direitos do cidadão perante os poderes do Estado. O Estado é muito mais poderoso do que nós, réis mortais cidadãos, não é verdade? Ele tem um poder extroverso, é dele o poder de obrigar você a fazer alguma coisa mesmo contra a sua vontade, certo? Nós não temos esse poder, nós não temos como obrigar o Estado diretamente por mero capricho nosso fazer. Porém, nós temos alguns direitos resguardados pela Constituição, que mesmo que o Estado não queira, ele é obrigado a respeitar. E nós temos as garantias, que são os mecanismos para proteger e exercer esses direitos que a Constituição nos garante, beleza? Então nós já entendemos quais são as matérias tipicamente constitucionais, forma de Estado, forma de governo, aquisição e exercício de poder, a organização do Estado e direitos e garantias fundamentais. Essas são as 5 principais matérias que uma Constituição tem que tratar. É bom você entender isso agora, porque lá na frente nós vamos falar sobre classificações das Constituições e nós vamos voltar a essas cinco características, essas 5 matérias essenciais, porque elas são critérios de classificação da Constituição. Falando sobre as concepções, ou seja, são os entendimentos do que é a Constituição real. Nós temos 3 grandes grupos principais, é o sentido sociológico, o sentido político e o sentido jurídico. São concepções sociológicas, políticas e jurídicas, e nós temos um 4º grupo que é a concepção atual, pós-jurídica ou pós-moderna, né? Vamos dar uma olhada então na Constituição no sentido sociológico. O sentido sociológico foi desenvolvido por esse moço de bigode, bonitão, né? Gente boa.
chama Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle fala que a Constituição é a soma dos fatores reais do poder que regem nesse país. A soma dos fatores reais do poder que regem nesse país. O que seria isso? Basicamente, o que seria essa soma dos fatores reais que regem o poder no país? Basicamente, é o equilíbrio entre as forças da sociedade. Mas Miguel, para aí. Que força que você está falando? Que força da sociedade? Rapaz, olha só, pensa nesse seguinte jeito. Você mora numa rua, num bairro. Não mora numa rua, num bairro? Provavelmente. Seu bairro é constituído Seu bairro tem uma associação de bairros que exerce influência. É um grupo que exerce influência na sociedade, que vai brigar pelos direitos do seu bairro, não é verdade? Sim, é verdade. Então você já começamos bem, já temos o primeiro grupo. Você estuda, então você faz parte de uma escola, que é um grupo que exerce uma influência na sociedade também. Você trabalha, faz parte de um sindicato que exerce influência. Então você já viu quantos grupos de influências, você é religioso ou não é religioso, independente, você acaba participando de um grupo, ou você é católico, ou você é ateu, ou você é agnóstico, mas você participa de um grupo que exerce pressão e exerce influência na sociedade. Para o Ferdinand Lassalle, a Constituição real é o equilíbrio entre essas forças e essas vontades, beleza? Então, o equilíbrio entre forças e vontades da sociedade geram a Constituição real do país. A Constituição escrita não passa de um pedaço de papel. O que vale mesmo é esse equilíbrio entre as forças da sociedade. Já o sentido político foi desenvolvido por Carl Schmitt, um alemão, que está na sua tela aí para você ver o rostinho dele, chama-se Carl Schmitt. Carl Schmitt vai falar que a Constituição real do país é a decisão política fundamental de um povo. Decisão política fundamental de um povo nada mais é do que a vontade da maioria. Então, a vontade da maioria sobrepuja-se à Constituição escrita, beleza? A Constituição escrita, ela vai ser superada se a vontade da maioria for diferente do que está escrito no texto constitucional. Agora, qual que é o grande problema dessa concepção? Ela justifica os regimes totalitaristas. Afinal, se a maioria acha certo, está valendo. Então, mesmo que o seu direito, se a maioria está contrária ao seu direito, você vai se danar, meu querido. Seu direito vai ser desrespeitado. As minorias acabam se ferrando, desculpa a palavra, mas é a verdade, as minorias acabam se ferrando em relação ao regime totalitarista, beleza? Até aqui você entendeu? Esse sentido político foi utilizado na época do nazismo, né, para justificar as ações nazistas, beleza? Aí nós evoluímos um pouco para uma concepção mais próxima dos dias atuais, que é o sentido jurídico desenvolvido por Hans Kelsen. E esse conceito jurídico, esse sentido jurídico da Constituição, ele se desdobra em duas vertentes. O Kelsen subdivide a teoria dele em duas vertentes. A primeira é a norma, é o sentido lógico jurídico, né? Sentido lógico jurídico que traz a norma hipotética fundamental. Essa norma hipotética fundamental está aqui, ó. Está no plano das ideias, não está no plano físico. Não existe nenhum texto legal falando sobre essa norma hipotética fundamental. O que é essa norma hipotética fundamental? Nada mais é do que o pressuposto de que a Constituição está no topo do ordenamento jurídico e não pode ser desrespeitada. É um pressuposto que aceitamos como verdade para garantir a validade da Constituição. Se fosse assim diferente, se não existisse essa norma hipotética fundamental, nós poderíamos criar outras leis com outros nomes, lei motherfucker, não sei o que lá, e colocar ela acima da Constituição. Entenderam? Então, a norma hipotética fundamental garante que a Constituição está no topo do ordenamento jurídico. Cuidado que o Hans Kelsen ele faleceu antes de desenvolver propriamente dito o que ele queria dizer com essa norma hipotética fundamental.
Todo o que você vai achar na doutrina são outros escritores, outros doutrinadores que desenvolveram esse conteúdo da norma hipotética fundamental. O outro sentido é o sentido jurídico positivo, que é a norma escrita, positivada, é a lei maior do Estado mesmo, que você pode pegar, segurar, ler, né? Aí sim é um diploma legal propriamente dito, beleza? Então, você já sabe que nós temos duas vertentes. Sentido lógico jurídico está no plano das ideias. Sentido jurídico positivo é a lei. A partir dessa norma hipotética fundamental e desse sentido, Kelsen criou a pirâmide de Kelsen, que vai mostrar como funciona o ordenamento jurídico. Está aí na sua tela. A Constituição está no topo. É o máximo. Abaixo da Constituição nós temos as leis infraconstitucionais e abaixo das leis infraconstitucionais nós temos os atos administrativos e os decretos regulamentares. Então você vê que a lei infraconstitucional e o ato administrativo ou o decreto regulamentar, ele tem que estar consoante com a Constituição, ele não pode divergir do que a Constituição fala. Então se a Constituição fala que você tem um direito X, todos os atos embaixo têm que respeitar esse direito, beleza? A Kelsen também falava que a Constituição era uma norma em sentido fechado, em sentido estrito, ela se bastava. Atualmente, nós já temos uma mudança, né? Nós temos a norma em sentido aberto. Sentido aberto como? É simples. Sentido aberto no sentido de que ela vai mudando ao longo do tempo, ela vai evoluindo junto com a sociedade. Ela não é imutável, beleza? Ou seja, nós temos o poder de reforma da Constituição e temos as mutações constitucionais. Esses dois temas vão ser desenvolvidos na próxima aula, que vamos falar sobre poder constituinte, beleza? Uma definiçãozinha aí para você pensar para a próxima aula, é só para você pensar sobre isso para a próxima aula de poder constituinte. José Afonso da Silva fala que a Constituição é algo que tem como forma um complexo de normas escritas ou costumeiras. Como conteúdo, a conduta humana motivada pelas realizações sociais. Como fim, a realização dos valores que apontam para o existir da comunidade. E, finalmente, como causa criadora e recriadora, o poder que emana do povo. Presta bastante atenção nessa última frase, porque ela vai ser importantíssima na nossa próxima aula. Beleza? Pensa bastante sobre isso e agora vamos falar sobre as classificações da Constituição. Se você tiver alguma dúvida, já sabe, né? Manda um e-mail para constitucional@concursosexpress.com.br ou aqui no campo de comentário abaixo, pode ficar à vontade, pode conversar comigo e fazer suas dúvidas, suas perguntas aqui embaixo, beleza? Para classificar alguma coisa, nós temos que partir de um ponto de vista, concorda? Tem que ter uma visão para classificar. Vai classificar o Miguel referente à roupa que ele está usando, vai classificar o Miguel referente a estar usando o microfone de lapela ou não, a cor do óculos, a cor do cabelo. Então são referenciais para que você possa desenvolver um sistema de classificação. Para a Constituição não é diferente. Então por isso que existem várias classificações, porque cada uma aborda um sentido, uma característica da Constituição. Começando quanto ao conteúdo. Quais são as classificações quanto ao conteúdo? O que quer dizer quanto ao conteúdo? O que é constitucional e o que é não constitucional? Qual lei é Constituição e qual lei não é Constituição? Então, nesse caso, quanto ao conteúdo, nós temos duas classificações. Nós temos as constituições formais e as constituições materiais. As constituições materiais, ouça bem, as constituições materiais, o que importa para a norma ser considerada constitucional é a matéria que ela trata. Quais matérias são tipicamente constitucionais? Eu falei no início da aula. Forma de Estado, forma de governo, modo de aquisição e exercício do poder, organização do Estado e direitos e garantias fundamentais. Então, para a Constituição material, só esses 5 assuntos interessam, beleza? Já para a Constituição formal, não interessa qual o assunto para ser considerado uma norma constitucional. Interessa a forma pela qual aquela lei foi produzida, aquela norma foi produzida. Então, no caso da nossa Constituição de 88, toda matéria que seja aprovada em 2 turnos em cada casa por 3/5 dos votos
que seja um projeto de emenda à Constituição, vai ser parte da Constituição, independente de se trata do Colégio Dom Pedro no Rio de Janeiro ou se trata de direitos e garantias fundamentais. Beleza? Então, quanto ao conteúdo, pode ser formal, quando importa a forma, ou material, quando importa a matéria. Quanto à forma, ela pode ser escrita ou não escrita. Toma muito cuidado que as bancas costumam confundir e fazer algumas afirmações que podem te induzir a erro. Constituição escrita é aquela que está sistematizada em um único documento. Então você consegue digitar no Google Constituição de 1988 e baixar um documento só com toda a Constituição, não é verdade? Então a gente já sabe que a nossa Constituição de 88 é escrita. Constituição não escrita não quer dizer necessariamente que ela não possa ter texto escrito. Quer dizer que ela está espalhada em vários documentos e também pode ter aspectos de costume. Não é necessariamente só leis que fazem parte só normas, né, que fazem parte da Constituição não escrita. Beleza? Então, escrita sistematizada em um documento, não escrita está espalhada em vários documentos e pode ter costumes fazendo parte da Constituição. Até aqui tudo bem? Lembra aí, se tiver dúvida, manda para cá. É só parar ou assiste o vídeo de novo também, quantas vezes você quiser. Quanto ao modo de elaboração, pode ser dogmática ou histórica. Histórica é aquela que vai evoluindo ao longo do tempo, ela vai sendo formada aos poucos. Geralmente está ligada aos costumes também, né? A Constituição histórica ela está mais ligada à Constituição não escrita, porque acaba ficando espalhada em vários documentos, tá certo? Já a Constituição dogmática, essa classificação dogmática vem da palavra dogma, que quer dizer crença. E quer dizer as crenças que estão vigentes naquela época. Ou seja, ela é feita numa tacada só. De um jeito só, vai lá, senta uma Assembleia Constituinte, faz a Constituição e promulga, representando tudo aquilo que se acredita naquele tempo. Então, dogmáticas refletem os dogmas, é feita numa tacada só. Histórica é constituída ao longo do tempo. Quanto à origem, pode ser promulgada, pode ser outorgada ou pode ser cesarista. Promulgada é aquela feita por representantes legitimamente eleitos pelo povo. Beleza? Então, a Assembleia Constituinte foi realmente eleita pelo povo, eles sentam, desenvolvem o documento e promulgam à sociedade. Já a outorgada, ela é imposta ao povo. Independente de se o povo queira ou não aquela Constituição, vai ter que seguir aquela birosca, entendeu? Não tem meio termo. O ditador vai lá e impõe. Já a cesarista, o ditador, que não foi eleito regularmente pelo povo e tudo mais, ele é só um ditador lá, um déspota, um monarca, qualquer coisa assim, ele faz a Constituição sem a participação popular, como no caso da outorgada, que não tem a participação popular no desenvolvimento do documento, só que na cesarista, em vez de impor, ele passa a Constituição por um referendo da população para ver se ela aceita ou não aquela Constituição, beleza? Quanto à estabilidade, nós temos aí 3 classificações principais e uma divergente. As 3 principais é uma Constituição rígida, que é aquela que precisa de um mecanismo especial de processo legislativo mais dificultoso para se alterar a Constituição. Pensa aqui, ó, como que você aprova uma lei ordinária atualmente no Brasil? Maioria simples, presente a maioria absoluta dos membros em turno único. Então, se tiver mais de 257 deputados na Câmara, pode ser feita a votação com 180, beleza, o projeto está aprovado. Até aí tudo bem. Como que faz para aprovar uma emenda à Constituição? Passa em 2 turnos em cada casa, por 3/5 dos votos. 3/5 dos votos, obviamente, tem que estar presente mais do que a maioria absoluta. Beleza? 3/5 dos votos dá 300 e poucos votos. E aí? É muito mais voto do que os 180 necessários para aprovar uma lei ordinária, né? Então você vê que tem um mecanismo, um processo legislativo mais dificultoso para alterar a Constituição. Constituições flexíveis são aquelas que podem ser alteradas pelo mesmo procedimento legislativo de se desenvolver uma lei
ordinária, ou seja, a Constituição ela é menos estável, né? Porque qualquer lei ordinária pode revogar e alterar a Constituição. E nós temos as constituições semirrígidas ou semiflexíveis, que são intermediárias, tem parte da Constituição rígida e parte da Constituição flexível. Até aqui tudo bem. Aí vem o nosso querido amigo Alexandre de Moraes e fala que a Constituição brasileira é super rígida. E por que ele fala que é super rígida? Por causa das cláusulas pétreas, porque ele fala que a nossa Constituição tem um núcleo imutável denominado cláusulas pétreas. Porém, nós dois sabemos que isso não procede. Por que não procede? Porque o rol de cláusulas pétreas pode ser ampliado. Então, ele já não é imutável. Começa daí. Se pode ser ampliado, ele já não é imutável. Segunda coisa, o STF fala que, inclusive, as cláusulas pétreas podem ser restringidas desde que não seja atingido o núcleo fundamental, o núcleo essencial daquele direito ou daquela norma. Beleza? Então você lembra, cláusula pétrea não pode ser alvo de emenda tendente a abolir, mas pode ser alvo de emenda tendente a restringir parte dos direitos, desde que não afete o núcleo essencial, o núcleo fundamental do direito. Porém, toma cuidado porque cai em prova de concurso essa classificação da superrígida do Alexandre de Moraes. Quanto à extensão, a Constituição pode ser sintética, que é aquela Constituição curta, concisa, resumida, direta, fácil de se entender. Ou pode ser uma Constituição analítica, que é aquela que trata dos assuntos nos mínimos detalhes. Enquanto a Constituição sintética deixa muita margem para legislação infraconstitucional trabalhar, a Constituição analítica reduz essa margem, entre aspas, porque ela trata de muitos assuntos à exaustão. Então você lembra, nossa Constituição tem artigo com 78 incisos. Um exemplo simples, com 80 incisos. Então é bem analítica a nossa Constituição. Quanto à estruturação, pode ter uma Constituição garantia, cujo único objetivo é restringir os poderes do Estado e resguardar os direitos do cidadão. Esse é o objetivo da Constituição garantia. Até você lembra, a Constituição garantia garante os direitos do cidadão. Já a Constituição balanço é aquela que reflete a ideologia de quem está no poder naquele momento. Ela simplesmente é um mecanismo de exercício do poder daquele momento. E a Constituição dirigente, ouça bem, Constituição dirigente é a nossa, eu acho que é a mais importante dessas três classificações, além de ser uma Constituição garantia, porque ela também tem esse aspecto de garantir os direitos e limitar o poder do Estado, ela vai além. Ela cria objetivos para o Estado. Ela cria regras para o Estado seguir quando vai fazer as suas políticas públicas. Beleza? Então a Constituição dirigente vai dirigir o caminho futuro do Estado. Ela vai criar objetivos, vai traçar metas para o legislador infraconstitucional seguir. Beleza? Quanto à ideologia, pode ser ortodoxa ou pode ser eclética. Ortodoxa é aquela que vai refletir uma ideologia apenas. Ou ela vai ser inteira capitalista, ou ela vai ser inteira socialista, por exemplo. Ela não vai mesclar os conceitos ideológicos. Já a Constituição eclética, como é a nossa Constituição é eclética, ela mescla aspectos socialistas, capitalistas, neocapitalistas e neossocialistas também. Como assim? Ao mesmo tempo em que ela prega um Estado interventor, prestador de serviços à população, ela também prega o livre comércio, a valorização do trabalho e da livre iniciativa, que são aspectos capitalistas. Então você vê que ela tem aspectos socialistas e aspectos capitalistas juntas no mesmo documento, beleza? Então, enquanto a ideologia pode ser ortodoxa ou eclética. Quanto às classificações da nossa Constituição, para finalizar essa aula, vamos fazer uma revisão simples disso? Está aí na sua tela, segue comigo. Constituição nossa de 88 é formal, está lá no artigo 60. Ela é escrita, ela é dogmática, porque reflete o dogma da época pela Assembleia Constituinte. Ela é promulgada pela Assembleia Constituinte. Ela é rígida,
apesar do Alexandre de Moraes dizer que ela é super rígida, ela é analítica, porque, analisa tudo nos mínimos detalhes, e é uma Constituição dirigente. Se você olhar o artigo 3º da Constituição, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: criar, constituir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, lembra? Tem vários objetivos que o Estado tem que seguir. Espero que vocês tenham gostado. Finalizamos aqui a nossa primeira aula das 28 que serão disponibilizadas. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se não entendeu alguma parte, volta o vídeo, assiste de novo e, principalmente, meus queridos, podem mandar uma dúvida, né? constitucional@concursoexpress.com.br ou aqui embaixo no campo de comentários que está sendo implementado, beleza? Até a próxima videoaula, se cuidem e bons estudos!